Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Seja muito bem-vindo, você que está nesse vídeo gravado aí. Há uma palavra de Deus para a tua vida. O momento de devocional é o momento quando a gente se alimenta, escolhe se alimentar da palavra de Deus. Escolhe, é uma escolha. A fé é uma escolha, pode anotar aí. A fé é uma escolha diária, constante, contínua. E no final nós vamos fazer uma oração aqui pela tua vida, pela tua família. Então vamos junto, colados na videira. Vai chegando quem está aqui ao vivo: Carol Dias, Márcia Feitosa, Rita Junqueira, Tati DBO, Marquinho, Edna, Lu Maimuna, que bom que você está aí, minha amiga, Madalena, Ana Paula Gomes. Vai chegando todo mundo aí, Tati DBO. Dispara o dedinho no coração. Já convida alguém, um amigo ou uma amiga para estar junto com a gente aqui. Pega o aviãozinho e manda. Elaine, Ana Beatriz, Simone, Carla, Deus abençoe vocês. Márcia Queiroz, Jane, Jaine, Ana Paula Gomes, já falei. Sônia, Deus abençoe vocês. Edna, Márcia Queiroz, o Fred de BH. E já abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 9. E nós vamos até onde o Espírito Santo nos levar. Mas provavelmente, nós vamos até o 21. Tá? Atos capítulo 8, versículo 9 a 21. Poderoso Deus. Vou tomar um golinho de água aqui. Tem alguém aí pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Flávia, irmã do Tafarel, tá aí com a gente. Juju Correale, Dani, Ingrid, Adri, a Pri Unhas de Pederneira, Luana, Deus abençoe vocês aí, viu? Vamos junto, colados na videira, a fé se aprende. Olha só, pra gente poder ler aqui a palavra, todas as vezes que a nossa mente, ela fica num lugar de muita preocupação do futuro. Preocupação são pensamentos sobre coisas que ainda não aconteceram, sobre incertezas, sobre o futuro. Presta atenção nisso. Pensamento fritando, rodando no futuro e nas incertezas. Isso vai ativar no meu cérebro e no teu cérebro áreas importantes aqui dentro. Não vim falar de cérebro, vim falar da palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ativa em nós áreas cerebrais que o nosso cérebro passa a entender que essa situação está acontecendo. A liberação de hormônio, isso é fisiológico. A nossa mente entende que é como se essa situação estivesse acontecendo. Então você está preocupado com algo que ainda não aconteceu. Você está tão preocupada nisso, ou seja, tão preocupado significa, só fico pensando nisso. Não aconteceu, mas só fico pensando nisso. Vai chegar um momento que a tua mente vai pensar que isso já está acontecendo. E ela vai reagir como se já estivesse acontecendo. E aí tem um hormônio muito importante que é liberado, que é o cortisol. E aí a pessoa fica estressada, impacta o sono, impacta o sistema imunológico, cai o sistema imunológico. Cara, isso é ciência, isso é fato. Isso é como uma matemática. Então quando você vem para a Bíblia, quando você escolhe um momento de devocional, por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando a gente está aqui no devocional, nós estamos escolhendo ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Não é ocupar a mente com outras coisas, ocupar a mente com a palavra de Deus. Como que não vai funcionar?
Como que não vai funcionar? Quando Jesus disse, não andes ansioso por coisa alguma, quando Paulo disse, não ande ansioso por coisa alguma, Deus está falando com a gente, não ande ansiosos por coisa alguma. Isso só vai acontecer quando você escolhe ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Você pode ter outras distrações, claro, distrações saudáveis no sentido de atividade física para ocupar a tua mente, não é? Conversar com um amigo, com uma amiga, passear um pouco com a família, mas o que vai firmar verdadeiramente de forma profunda essa ocupação na tua mente é a palavra de Deus. Vocês entendem isso? Então quando você se percebeu que está preocupado demais com alguma coisa e não tem o que você faça, por favor, corra para a Bíblia, vai ler um texto bíblico. Não sei ler, estou aqui para te ensinar todos os dias. Aprenda e vai degustando aí na tua casa. Vai aprender, vai colocando em prática. Vocês entendem isso, pessoal? Vocês entendem isso ou não? Então nesse momento eu quero pedir em nome de Jesus que todas as almas que estão aqui ao vivo e no gravado possam sair daqui com a mente do Senhor, controlados pela mente do Cristo. Que no dia de hoje essa mulher e esse homem, meu Pai, que está ouvindo essa oração, possa experimentar a mente do Senhor, a mente do Senhor, no trabalho dela, no trabalho dele, na casa, na agenda dessa pessoa que está ouvindo essa oração, no dia a dia dela e nessa rotina de hoje, dia 26 de junho, que você possa experimentar a blindagem que o Senhor Jesus Cristo faz na tua mente. Que você possa no final do dia de hoje olhar para você mesmo e dizer: Jesus protegeu os meus pensamentos. Hoje eu vivi diferente, graças a Ele. Hoje eu pude testemunhar e experimentar que eu andaria preocupado e ansiosa certamente por este assunto, mas hoje Ele me protegeu, Ele blindou a minha mente, eu pude ver isso com os meus próprios olhos. Eu oro que você no final do dia de hoje possa experimentar isso, que no final do dia de hoje você possa dizer isso para você mesmo. Agora são 8h11, mas que no final do dia de hoje você possa testemunhar. De verdade, você quer isso? Então escreve, você que está no gravado, você que está no gravado, você que está aqui ao vivo, eu recebo, eu creio, eu vou viver isso. Escreve assim: eu vou viver isso, eu vou viver isso, eu vou viver isso. Só a Carla? Aê, Jussara Correale, Lu Garrido, Rita Junqueira, Márcia Queiroz, Márcia Feitosa, Jaque, Priunhas, Patrícia, a outra Patrícia, as Patrícias aí dessa live, Ana Paula, a Gé, Simone. Aí, meu Pai, faz aí. Olá, minha esposa, eu vou viver isso. A Ingrid, o Marquinho, em nome de Jesus, Pai. Agora respira fundo e receba a palavra. Vamos estudar aqui junto. Olha só. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 21. Nós vamos ler por partes, tá certo? Papel e caneta, se você tiver afim, tiver engajado aí a estudar, a aprender essa fé, papel e caneta, tenha seu papel e sua canetinha aí, não é? Tenha seu caderno de devocional. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado,
e afirmava ser alguém importante. Simão era um mago, não é o Simão Pedro que não, é outro Simão. Era um mago, praticava feitiçaria lá na região de Samaria, numa cidade chamada de Samaria. E ele afirmava ser uma pessoa importante. Olha, isso é o que mais tem, por exemplo, na rede social. Presta bem atenção. Uma pessoa que está colado na videira, enxertado na videira. Você que está enxertado na videira. Isso não pode sair nunca da nossa boca. Sou uma pessoa importante. Uma pessoa que realmente vive para Cristo, vive com Cristo, não consegue dizer: sou uma pessoa importante. Mas às vezes uma pessoa não diz ser uma pessoa importante, mas ela se comporta como se ela fosse uma pessoa poderosa. Esse Simão, quando você estuda a história dele, ele se comportava dessa maneira, as atitudes dele, ele se manifestava nas áreas da vida dele como uma pessoa importante, como uma pessoa poderosa. Tanto é que aqui, no versículo 10, todos os mais simples e aos mais importantes se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. Ele era um showman, na linguagem de hoje. Ele era um showman. E as pessoas mesmo falavam que o grande poder, ele era o grande poder de Deus. Uma pessoa que está colada na videira, eu queria que você fizesse essa avaliação, porque o devocional ele vem para nos confrontar. Quando nós vamos para a Bíblia, teve um dia que uma pessoa falou para mim assim: Bruno, mas eu não consigo viver aquilo que está escrito na Bíblia. E eu olhei para a pessoa e falei assim: você não consegue mesmo, é uma obra de Deus em você, não é uma obra sua em você. Mas não se assuste de você abrir a Bíblia e ver coisas que você não está vivendo. Que bom! Não se assuste, se alegre. Por quê? Porque Deus está querendo transformar você. Porque Deus está querendo moldar você. A palavra de Deus, ela precisa entrar em nós. Quem está entendendo isso? Então, todas as vezes, mulher e homem que está aqui na live, que está indo gravado, que você ver algo na Bíblia, que tipo assim, é difícil demais eu viver, isso é impossível, isso só Jesus, isso só os apóstolos, ou uma certa culpa no sentido de, cara, eu não estou vivendo isso, tá tudo errado. Não fique aí nesse lugar, não. Que bom que você percebeu, mas agora você pode o quê? Junto com Jesus, ser transformado nesse comportamento, nessa atitude. Sabe, eu estava lendo de novo ontem o livro de Tito, né? Deus tem falado muito comigo no livro de Tito, a carta de Paulo para Tito, lá no final da Bíblia. E os cretenses, que eram um pessoal que morava em Creta, na ilha de Creta, eles diziam acreditar em Deus, a Bíblia diz. O Paulo fala, o apóstolo. Mas o modo de viver deles não era de como quem acredita em Deus, como de quem crê em Deus. Então o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver nas áreas da nossa vida precisa mudar. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aquilo que precisa mudar em mim. Eu vejo aquilo que Deus está falando que quer mudar em mim. Esse homem Simão, ele era um homem que precisava, e você vai ver aqui no decorrer da história, de uma transformação de coração. Ele precisava de um transplante de coração. Não um transplante físico, mas um transplante espiritual para mudar a vida física dele. Por quê? Porque ele gostava de palco. Então olha aí para a tua vida, nas áreas da tua vida. Talvez você esteja assim em alguma área da tua vida, ou em mais de uma área, ou em todas as áreas da tua vida. E somente o Espírito Santo para te mostrar aí. Vocês entenderam? Então, não é só quando a gente vai para a Bíblia, não é para apenas eu admirar a palavra de Deus. Eu admiro, eu me alegro por ela, mas é uma alegria que entra em mim e me transforma, muda as nossas atitudes.
O nosso jeito de viver precisa mudar, mulher. O seu jeito de viver, homem, o seu jeito de viver, mulher, no dia de hoje precisa manifestar Cristo. Olha só. No entanto, quando Filipe levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Eu queria que você anotasse essa frase. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Então preste atenção. Madalena, sai do Fusca e volta pro Fusca. Sai da live e volta pra live. Você tá sem sinal aí. Deve estar assim mesmo, mas voltou. Pronto. Ó. Então Simão, ele era o cara naquela cidade. Realizando magias. Ele era um feiticeiro. Ele era um showman. Não é? E aí chega Filipe, um evangelista. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, evangelista, que pregou a palavra de Deus, levou o nome de Jesus para aquela cidade e as pessoas começaram a acreditar. E o próprio Simão creu na mensagem que Filipe falava e foi batizado. O próprio Simão. Mas vai vendo. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Anota aí. Aquelas pessoas que foram batizadas, aquelas pessoas que creram na mensagem, no Evangelho de Jesus e foram batizadas nas águas. Aquelas pessoas, o Pedro e João chegou na cidade para orar por elas, para que elas recebessem o Espírito Santo. E mais uma vez Deus tem falado sobre batismo. Tati DBO, Wilka e Lu Garrido, minhas amigas, elas vão entender isso. E aí, novamente, Deus pede para eu insistir nisso, para todos nós aqui. Eu fiquei pensando e estou meditando cada vez mais sobre isso, porque Deus tem falado comigo sobre isso, não é? E o batismo nas águas, você vê que as pessoas foram batizadas nas águas. E os apóstolos chegaram para orar para que elas recebessem o Espírito Santo. Então, como a própria Bíblia vai dizer em outros versículos, existe o batismo nas águas e no Espírito Santo. O batismo nas águas não é só você manifestar a sua fé de forma pública. É manifestar a sua fé de forma pública, mas havendo um entendimento do arrependimento dentro de mim. Então eu me arrependo da vida que eu vivi até aqui e quero viver uma vida nova com Cristo. Então o batismo nas águas, o próprio João Batista falou, eu vim batizar nas águas, é o batismo do arrependimento, mas aquele que vai vir depois de mim, que é o Cristo, irá batizar vocês no Espírito Santo. O que é isso? Quando vem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é uma mudança radical de coração. É um transplante de coração. É se cumprindo aquela passagem de Ezequiel 36, 26. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne e colocarei um espírito novo. É uma nova pessoa. E aí o Espírito Santo me fez lembrar da minha linha do tempo com Jesus. Em agosto de 2018, eu fui batizado nas águas. Mas eu sempre falei que a minha vida mudou, não nesse dia do batismo nas águas. 1 ano e meio depois, lá para abril, menos, né? 29 de agosto de 2018, abril de 2019, batizado com o Espírito Santo. Então, na linha do tempo, houve aqui uma manifestação de fé pública, houve aqui o entendimento do arrependimento, e quero me arrepender e me arrependo, mas aqui eu recebi um novo coração. Entre aqui e aqui, o que eu fiz? Continuei andando com Jesus, lendo Bíblia todo dia. Como é que você quer andar com Jesus se você não lê Bíblia todo dia? Oxi,
Você anda como com Jesus? Você anda imaginando Jesus do seu jeito, né? Você anda como? Presta atenção. Quero andar com Jesus, Bruno, assim como você anda. Então vamos andar. Cadê sua Bíblia? Não tenho. Oxi, tem que ter a Bíblia. Como é que vai andar com Jesus sem a Bíblia? Não tem como. Não tem como, porque você vai criar um Jesus na tua cabeça. Você vai imaginar o Jesus da tua cabeça. E o próprio Jesus deixou a palavra escrita para nós. A Bíblia fala sobre Jesus, então eu preciso de Bíblia. Dia 29 de agosto de 2018, quando eu decidi me batizar, naquele foi o meu primeiro dia que eu falei Bíblia todo dia. E até hoje é assim, já são o quê? Vai fazer 6 anos? Em agosto vai fazer 6 anos. Tão pouco tempo com Jesus eu tenho. Pouquíssimo tempo. Então presta atenção. Assim que os apóstolos chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Aí olha só, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre essas pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Ele não tinha recebido um coração novo. Simão, o showman, o Simão que gostava de ser visto pelas pessoas, o Simão que gostava dos aplausos das pessoas, o Simão que falava que era o cara, o Simão que as pessoas falavam que o grande poder, ele é o grande poder de Deus, ele faz magias, ele sobe no palco e ele é mágico, ele é uau. Esse Simão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, eu estou pregando a tua palavra, por favor, abra os ouvidos dos surdos, abra os olhos dos cegos, Senhor. Faz essa pessoa enxergar aquilo que ela não está vendo. Salva ela aí, Senhor. Salva ele aí, Senhor. Presta atenção. Esse Simão, que era o cara, quando Filipe leva o evangelho, ele acredita e é batizado. Está escrito aí. O próprio Simão creu e foi batizado. Mas o coração dele não mudou. O coração não mudou. Talvez você foi batizado nas águas, mas o seu coração ainda não mudou. Se você não foi batizado nas águas, corra. Mas já vai entendendo que pode ser que naquele dia haja um transplante do teu coração. Ou pode ser que seja depois. O meu foi depois. O batismo das águas é um arrependimento genuíno. Simão não se arrependeu. Tanto é que ele coloca para fora isso quando ele vê os apóstolos chegando para orar pelas pessoas, para que o Espírito Santo descesse sobre as pessoas. Ele falou: eu quero esse poder aí. Eu quero esse poder de colocar as mãos nas pessoas e orar por elas e elas recebam o Espírito Santo. Na verdade, ele quer continuar sendo visto pelas pessoas. Era isso que ele queria. Ele queria comprar o dom de Deus. E aí talvez você, mulher e homem, está pensando: essa palavra não é para mim hoje. Essa palavra é para alguém incrédulo. Essa palavra é para você. Deus te trouxe até aqui e você está pensando que esse devocional é para alguém e não para mim. Preste atenção. Você não está aqui por acaso, você não está aqui de passeio. Essa palavra é para nós, a começar por mim. Então preste atenção. Nós, na nossa geração de 2024, somos tentados e aprendemos que temos que ter reconhecimento das pessoas, que temos que buscar poder, que temos que até falar: eu posso te ajudar, eu posso
todas as coisas. Eu posso. Ei, quem está colado na videira já abre a boca: eu não posso nada. Eu não sei de nada. Eu não tenho poder nenhum. Porque já não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. Isso não é uma falsa humildade. Isso é uma pessoa que está lutando contra o orgulho, contra a vaidade. E facilmente no teu casamento, no teu trabalho, você e eu somos tentados à vaidade. Por isso que muitas pessoas vêm trazer feedbacks positivos para mim e tudo mais, agradecer e tal. E o Espírito Santo me treinou nesses 4 anos aqui de Cola na Videira. Nós estamos há mais de 4 anos aqui. E hoje eu só falo a frase do João Calvino e parafrasio ela. Na verdade eu faço uma paráfrase. Eu dou uma adaptada na frase do João Calvino. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de ruim em mim sou eu mesmo, que ainda preciso ser aperfeiçoado por Cristo. Deixa eu te falar. Simão aceitou essa mensagem. Simão creu e foi batizado. Mas a vida dele não era uma vida para com Cristo. Então eu queria que você anotasse para você fazer uma avaliação sobre a tua vida. Como está a sua vida hoje? Porque só nos interessa o hoje. Eu anotei aqui. O que é ser cristão? Você já sabe que cristão é pequeno Cristo. Mas eu queria que você anotasse. Cristão é igual viver para Cristo. Vivo por Cristo. Vivo para Cristo. Eu te faço uma pergunta. Você vive para Cristo? A Frida está aí, a Cleo está aí, a Sara está aí. Você vive para Cristo? Você que tem que dizer isso. Eu não posso dizer por você. Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço os seus comportamentos. Eu não conheço as suas atitudes. Eu vou dar um exemplo. Quando o meu casamento estava arruinado, eu já estava andando e vivendo para Cristo. O que eu fiz? Eu falei: Senhor, eu preciso saber de Ti se o Senhor quer restaurar o meu casamento. E no nosso processo de intimidade, Ele confirmou no meu espírito: eu vou restaurar. Então, eu não estava querendo a restauração do meu casamento porque eu quero, porque eu amo, porque isso, porque aquilo. Eu busquei em Cristo, porque eu vivo para Ele. Essa foi uma das primeiras atitudes minhas com Cristo, lá atrás. Presta atenção. Viver para Cristo. Você está vivendo para Cristo? Eu vou dar um exemplo no trabalho. Agora eu vou dar um outro exemplo. Dei um exemplo no casamento, agora eu vou dar um exemplo no trabalho. Você trabalha. Seja você trabalha para alguém, ou você tem uma empresa. Você gera nota fiscal? Não, eu não gero nota fiscal. Então você não vive para Cristo. Porque quem vive para Cristo gera nota fiscal. Está aqui na sua frente um cara que muitos anos atrás não gerava nota fiscal. Até o dia que o Espírito Santo falou comigo. Por que você não paga imposto se até Jesus pagou imposto? Jesus pagou imposto. Pagou imposto. Então paga imposto. Dá de César o que há de César. Então eu vivo para Cristo, então eu tenho que pagar. Não, mas eu não tenho não sei o que. Tem que pagar. Tem que gerar imposto de renda. Quem não fez imposto de renda, corra para fazer retroativo. Ai, Bruno, mas você não está pregando a palavra de Deus? A palavra de Deus é para a nossa vida. A palavra de Deus é para a nossa vida prática. Sim, é para correr atrás do seu contador e fazer o seu imposto de renda. Isso é fé. Ah, você quer só, oh, aleluia, glória a Deus, lá. Você quer só isso, é? Isso é showman. Ninguém está aqui para showman não, irmão. Nós estamos aqui para ser transformado por Cristo. Nós estamos aqui para ser transformado por Ele e para Ele. Viver por Ele e para Ele. Somos falhos. Bruno, você falha? Claro que falho. Mas na hora que eu vejo a falha, eu me arrependo rapidamente. Eu preciso me arrepender rapidamente. Eu preciso mudar a rota rapidamente. Eu preciso pedir perdão para Deus, aceitar o perdão de Deus e mudar essa rota. Ei, presta atenção. Você está vivendo para Cristo
Porque talvez você só acredita, talvez você está aqui desde 2020, talvez você está aqui desde 2021 comigo, desde 2022, colado na videira, entrando nas lives, ouvindo os devocionais, mas ainda não está vivendo para Cristo. Esse Simão não vivia para Cristo, porque na hora que ele viu uma oportunidade, ele queria pagar para receber um dom de Deus. Ele queria dar dinheiro para receber um dom de Deus. Nesse momento ele mostra o quê? Que ele não vive para Cristo. E aí Pedro dá uma lapada nele. Você viu aqui, vou ler de novo. Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo para com Deus. Aí o que Pedro fala? Versículo 22. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Ou seja, há uma esperança para você. Há uma esperança para Simão. Há uma esperança para ele. Se arrependa. Então se você está sendo confrontado aí, que bom. Agora se arrependa aí. Mude a rota e viva para Cristo. Ah, mas eu não sei o que Jesus faria nessa situação. Corra para a Bíblia. Ah, mas eu não sei ler a Bíblia. Chama alguém para te aconselhar. Eu estou aqui para te... Toda sexta-feira eu aconselho individualmente as pessoas. Me chama no direct, faço questão de responder. Às vezes a gente não responde na hora, responde um tempinho depois. Mas corra atrás. E o que eu mais tenho visto é pessoas que não estão correndo atrás. Tá com o casamento destruído, mas não corre atrás. Tá com a área familiar destruída, mas não corre atrás. Tá com as finanças destruídas, mas não corre atrás. Oh meu Deus, por favor, Jesus. Por favor. Então, anota aí, são 4 coisas. E a gente termina aqui. Quem entrou depois, assiste desde o início. Ah, não tenho tempo para assistir não. Então tá bom, minha amiga, meu amigo. É isso aí. Devo tudo a Cristo. Tudo eu devo a Ele. Sabe, Jesus ele veio resolver a dívida, não é? A dívida que o ser humano tinha com Deus. Ele veio pagar a dívida. Algo que era impossível a gente pagar. A nossa dívida com Deus. Desde Adão e Eva, desde a queda do ser humano, Jesus Cristo veio pagar a dívida. Esse é o Evangelho, a boa notícia chegou. Só que com Deus nós não temos dívida nenhuma por causa do que Jesus Cristo fez. Para quem crê, né? Não tem dívida nenhuma com Deus. Mas cara, eu me sinto em dívida com Jesus. O que é isso? Cara, Ele me salvou. Então eu devo tudo a Ele. Eu devo tudo para Jesus. Sabe, eu oro para que aqui no Coluna Videira você não seja uma pessoa que só é do lifestyle de Jesus, só escreve no WhatsApp, só escreve no Instagram e não vive uma vida para Ele. Não. Manifeste a sua fé para as pessoas, escrevendo nas redes sociais, no seu WhatsApp, mas viva para Cristo nas áreas da sua vida. Escute, devo tudo a Cristo. Eu escrevi assim no meu devocional: dedico a minha vida para servir a Cristo. Você está servindo a Cristo? Se você está colado na videira, se você realmente crê no Evangelho, você vive para Cristo. A primeira coisa é, eu devo tudo a Ele, então eu preciso servir a Ele. Você está servindo a Cristo? Servir a Cristo não é só dentro da igreja, é também. Mas é fora também. Você está servindo a Cristo. Porque Ele me serviu. Ele me salvou. Então eu tenho que servir. Por que eu entro aqui todo dia? Há mais de 4 anos. Se eu entrar aqui como Simão, querendo se aparecer, a casa já caiu. Mas se eu entrar aqui com o objetivo de servir a Cristo, almas são salvas. Que é o que eu venho vem acontecendo aqui no Cola na Videira. Mulheres e homens sendo salvas por Jesus. Por quê? Porque eu entro aqui para servir a Ele. É desejo de Deus. Mas se o meu desejo fosse para me aparecer numa live, para receber aplausos, para ser visto, esquece, para curtir lá, esquece. Mas sou tentado a isso. Sim.
Preciso estar guardadinho em Cristo, protegidinho. Porque facilmente nessas redes sociais somos levados para viver longe de Jesus. Então por isso que nem rede social eu tenho, só tenho aqui o Colo na Videira. Nem tem rede pessoal. Por que você não tem rede pessoal, Bruno? Porque eu sou pior do que você imagina. Talvez com a minha rede pessoal eu me afastaria de Jesus. Então eu prefiro não ter, eu fecho. O próprio Jesus disse, se o seu olho é tendencioso a pecar, arranca ele. Fecha a brecha, irmão. Fecha a porta. Então, por exemplo, eu sou tentado a pecar se eu tiver um Instagram pessoal, Bruno Loureiro. Não tem. Acha aí, Bruno Loureiro. Não tem. O meu pessoal não tem. Há muitos anos. Por quê? Eu fecho a brecha. Eu preciso fechar essa brecha. Estou dando um exemplo pessoal no sentido, com o objetivo de ampliar a sua consciência para que você veja aí na tua vida qual é a porta que você tem que fechar. Aonde é que você tem que ser... Ai, mas é muito radical. Evangelho de Jesus nos ensina a ser radical. Você não quer não? Não quer não? Não. Quero não. Quero pegar só algumas coisas. Outras eu deixo de lado. Então, minha amiga, meu amigo... Rapaz, se você quiser continuar aqui andando comigo, junto com Jesus, ore por mim, para que Cristo me dê paciência e amor para poder suportar você. Claro. Porque você vai ter que ser radical. Aonde você precisa ser radical? 2. Cristo é o meu mestre. É o meu Senhor e o meu mestre. Não vivo apenas para mim mesmo. Não vivo mais para mim. Eu vivo por Ele. Meu Deus, entrei agora e já tive uma resposta do que eu me questionei ontem. Pronto. Graças a Jesus. Depois você assiste desde o início. Vai ficar gravado, já estou terminando. Então, não vivo apenas por mim, vivo para Ele. Aí você fala, mas aí é uma vida chata. Pelo contrário, é uma alegria poder viver por Ele. Viver uma vida não mais por nós, mas por Ele. Então, por exemplo prático. O apóstolo Paulo escreveu assim, Deus está falando conosco através do apóstolo Paulo, porque é Bíblia. Bíblia é Deus falando, não é? Você crê nisso? Creio. Não crê? Pede para crer, porque tem que crer, senão... Ele vai dizer, vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Isso aqui é Deus falando. O privilégio de crer, Filipenses 1:29, o privilégio de crer e o privilégio de sofrer por Cristo. Então quando você está sofrendo, quando eu estou sofrendo, só eu e minha esposa sabemos dos nossos sofrimentos. Só você talvez saiba dos seus sofrimentos. A gente vem aprendendo a sofrer por Ele. O que é sofrer por Ele? É no momento de sofrimento eu continuo olhando para Jesus. No momento de sofrimento eu continuo conversando com Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Não está acontecendo nada, eu estou sofrendo, eu estou angustiada, mas eu continuo olhando para você, eu continuo andando com você, Jesus, eu continuo aprendendo sobre você na Bíblia, eu continuo orando, eu continuo contigo, Jesus. Não vou arredar o pé daqui. Isso é um privilégio de sofrer por Cristo. Não é de sadomasoquismo, é no sofrimento. Sei que Ele está comigo. Jesus não prometeu, uma frase que eu coloquei até no nosso livro Vida e Fé. Jesus não prometeu uma vida sem batalhas, mas prometeu estar com a gente em todas as batalhas. Jesus não prometeu uma vida sem sofrimento. Esta vida tem sofrimento, mas somos estrangeiros nesse mundo. Você não sabia, não? Você é estrangeiro. Eu sou estrangeiro, irmão. Sou gringo nesse mundo. Você não é gringo, não? Somos gringo nesse mundo. Você fica aí pagando pau pra gringo? Gringo? Gringo é quem tá colado na videira. Você não tá colado, não? Você é gringo. Gringo? É. A sua pátria não é essa. Sua pátria é celestial. Sua pátria está na Nova Jerusalém. Você vive como estrangeiro nesse mundo?
Você vive como estrangeiro? Então, cristão é viver para Cristo. Devo tudo a Cristo. Cristo é meu Senhor e meu Mestre. Participação do sofrimento, Ele está comigo nessa participação. E eu reconheço todas as coisas. Eu escrevi assim, que eu dou valor a Cristo. Sou atraído pelas coisas de Cristo. Desejo ser atraído pelas coisas de Jesus e não pelas coisas do mundo. Explodiu o horário do devocional, mas eu não consigo fechar sem entregar tudo aquilo que Deus me deu hoje. A nossa pátria é celestial. Paulo vai dizer na Bíblia que se a sua esperança em Cristo está apenas nesta vida, você é a pessoa mais infeliz e miserável desse mundo. Porque a nossa esperança está na Nova Jerusalém, na nossa pátria, irmão. Somos estrangeiros aqui, você nunca mais vai esquecer disso. Somos gringos aqui. Só que talvez no seu sofrimento você está sofrendo sozinho, você não está sofrendo por Ele, com Ele. O próprio Jesus sofreu aqui na terra. No momento de maior dificuldade dele, de maior angústia, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse sofrimento. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, que seja como tu queres. Eu continuo olhando para você, Pai, porque eu sei que eu não estou sozinho. É isso que você precisa fazer nesse sofrimento, mulher. É isso que você precisa fazer nesse sofrimento, homem. Deus quer te dar experiências nisso. É necessário que a gente, como cristão, passemos por esses momentos, para que a gente possa passar por esses momentos de uma forma diferente. Eu passo junto com Cristo, eu passo olhando para Ele, eu passo vendo a mão dEle me protegendo, vendo a mão dEle me guiando, mesmo em meio ao sofrimento. Daniel Nakamura é uma prova viva disso, um testemunho vivo, um testemunho ocular que muitos estão vendo. Mas facilmente você é tentado e levado pelos desejos como de Simão, o desejo do palco, o desejo dos aplausos, o desejo do reconhecimento, o desejo dos tapinhas nas costas. E não é essa fé que eu aprendo na Bíblia. Não é esse estilo de vida que eu aprendo na Bíblia. Meu modo de viver hoje é Cristo. E o seu? Há quase 6 anos, o meu modo de viver é Cristo. Mas 12 anos antes desses 6, ou seja, faz 18 anos que eu estou supostamente colado na videira. Os 12 primeiros anos, eu não vivia para Cristo. Eu só ia na igreja. Só pedia oração. Mas vivia no meu inferno. Mas Cristo me tirou desse inferno, o inferno da prostituição, o inferno da mentira, o inferno do reconhecimento, o inferno da vaidade, do orgulho. Ele me tirou desse inferno e me colocou para viver num lugar totalmente diferente, escondido na presença dEle, debaixo das asas dEle. E o meu pedido, Jesus, é que essa mulher e esse homem que está ouvindo essa oração possa de verdade experimentar isso, cara. Possa de verdade experimentar isso. Eu quero orar por você. Você que está aí no YouTube, você viu que Deus te trouxe até esse vídeo? Você percebe que Deus te trouxe até esse vídeo? Você que está no Instagram gravado aí, desse vídeo gravado, você percebe que Deus te trouxe até aqui? Que a glória de Deus, revelada no Filho, seja revelada aí na tua vida, manifestada aí na tua vida. Jesus, por favor, salva as almas. Desperta aqueles que precisam do despertar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na vida dessa mulher, desse homem aí, porque eu não estou na vida dessas pessoas. Mas, por favor, faça o Evangelho se cumprir nessas almas.
Por favor, Jesus. Que toda vaidade, orgulho, palco, necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento, necessidade de carências emocionais, que tudo isso seja caído, que caia agora no meio dessa oração, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, e que faça resplandecer a vontade de viver para Cristo. Essa é a minha oração por você. Que você possa, a partir de hoje, cara, eu entro como se fosse o primeiro e o último devocional. É o primeiro devocional do Cola na Videira, a primeira live. São mais de 4 anos, mas é como se fosse a primeira e a última. De verdade, porque a minha vontade é que você viva isso. Que a partir de hoje você seja radical. Que a partir de hoje você fale não aonde precisa falar não. Que a partir de hoje você feche as portas, feche as brechas. Que a partir de hoje você possa viver em comunhão com Cristo. E não com uma religião, mas com Cristo. Procure uma igreja local para te ajudar fisicamente, pessoalmente. Homens e mulheres de Deus andando com você. Não fica aí sozinho na tua cidade. Corra atrás do seu batismo, como a gente falou aqui hoje, mas com o verdadeiro entendimento do Evangelho. E se você ainda não reconhece que recebeu um novo coração, uma nova vida, continue colado na videira, continue andando com Jesus, insistindo e clamando a Ele: eu quero uma vida nova do lado de dentro, eu quero um novo coração. Você já fez essa oração? Você já pediu um novo coração para Jesus? Você já pediu um novo coração para Jesus? Já pedi, Bruno? Então continue pedindo se você não recebeu, porque Ele vai te dar. É que Ele está treinando a sua perseverança. Não tem brecha nessa fé. E eu tô aqui para poder te ajudar nessa caminhada. Eu sou igual a você, cara. Sou um ser humano igual a você. Aqui não tem melhor ou pior, não. Aqui todos somos maus e dependemos apenas de um que é bom: Cristo. Aqui a gente sabe que a gente precisa todo dia dele. Aqui no Cola na Videira a gente sabe que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Lembra, você não vai esquecer mais. Você é gringo. Você é gringa. Quê? Gringa e gringo. Estrangeiro nesse mundo. Vai passar isso aí. Isso vai passar. Tudo passa. As coisas ruins e boas. Mas a palavra de Deus jamais passará. A Nova Jerusalém, a eternidade jamais passará. Vivemos na esperança do Cristo. Que isso seja um combustível para você trabalhar melhor. Que isso que você recebeu nessa live seja um combustível para você tratar sua esposa e seu marido melhor. Que isso seja um combustível para você tratar melhor seus filhos, sua mãe, seu pai. Que isso seja um combustível para você tratar melhor seus irmãos, seus amigos. Que isso seja um combustível para você viver melhor no dia de hoje. Aí amanhã você vai ter que buscar de novo. Porque não é como quem não encontrou, é porque quem encontrou sabe que precisa todos os dias desse alimento espiritual. Bíblia, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, tamo junto, colado na videira, e até amanhã às 8 horas da manhã. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.